quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Hoje não para vos falar de algo da atualidade, mas para vos trazer algum entendimento sobre como é constituída a formação do governo nos Estados Unidos da América. Quando se pensa nos Estados Unidos da América, pensa-se no presidente dos Estados Unidos da América. Pensa-se que talvez seja ele que detém os poderes todos e é ele o mal da fita. É ele quem define ou quem diz o que pode ou não pode ser feito na América. Não é verdade. Isso é completamente erróneo. É completamente fora de qualquer razão. Em verdade, quem escreveu a Constituição Americana, que define os três ramos do poder americano, foi James Madison. A Constituição Americana foi feita em 1787 e quando foi escrita, os chamados fundadores dos Estados Unidos decidiram que a América, para evitar que pudesse ser dominada por uma única identidade, para evitar uma monarquia, um imperador ou um ditador, eles decidiram dividir o poder em três áreas bastante bem definidas, com cada uma delas com os seus poderes e deveres. Nos primeiros três artigos da Constituição estão bem descritos os poderes e deveres de cada uma delas. No primeiro artigo está descrito perfeitamente quais são os poderes e deveres do poder legislativo. No segundo está perfeitamente bem descrito o poder e deveres do poder executivo e no terceiro artigo os do poder judicial. Algo bastante importante a compreender sobre estes fatores é o seguinte: a América tem um sistema de checks and balances, ou seja, de a contabilidade e de alguma forma supervisão sobre aquilo que cada um dos outros entidades governamentais faz. O poder legislativo é sem dúvida o mais importante. Talvez por isso os fundadores da nação, e principalmente James Madison, porque foi ele quem escreveu a Constituição, quis deixar bem claro. O poder legislativo é constituído pela Baixa Casa dos Representantes e pela Alta Casa dos Representantes. A Baixa Casa é constituída por 435 representantes, a Alta Casa é constituída por 50 Estados, cada um elegendo 2 senadores, o que quer dizer que existem 100 senadores no Senado americano e 435 representativos. Estes 2 órgãos constituem o que nós conhecemos como o Congresso americano. São eles que têm o poder de criar leis, são eles que têm o poder sobre a bolsa, ou seja, sobre o dinheiro que é gasto pelo governo federal, e são eles o único órgão do governo que tem a autoridade para poder declarar guerra a outro país. Muito importante compreender que o Congresso é composto por 2 casas. A Casa Baixa, como eu já disse, constituída por 435 representantes que representam de alguma forma a população de todos os 50 Estados, e os senadores que representam cada 2 o seu Estado em si, independentemente da população que estejam. O número de representativos é proporcional à população. O número de senadores não é. Cada Estado, independentemente do número de habitantes que tem, contém 2 senadores. Seja o Estado da Califórnia, que é o maior Estado americano, ou seja o Estado de
ou Wyoming, ou o estado do Texas, ou o estado de New Jersey, ou da Flórida, ou de New York, cada estado tem 2 senadores, independentemente do número de habitantes que tenha. Mas o número de habitantes influencia, sem dúvida, o número de representantes. Por isso, cada estado tem diferentes números de representantes. Dou, por exemplo, o número da Califórnia. A Califórnia representa 39 milhões de habitantes, por isso tem 53 representantes. O estado de Nova Iorque, por exemplo, tem unicamente 26 representantes. Atualmente, 11 deles são republicanos e 15 deles são democratas. Por isso, o estado de Nova Iorque tem um estado democrático, não é? Mas voltando aos áreas de poder. A seguir a este poder legislativo, que é extremamente importante, porque é ele ter o poder de passar as leis, e por sua vez essas leis irão para o Tribunal, para o Supremo Tribunal, para passar a sua constitucionalidade. Se tudo estiver de acordo com a Constituição, dentro daquela lei passada pelo Congresso, será, por sua vez, ratificada pelo Supremo Tribunal e será, depois de ratificada e avaliada e saber que está de acordo com aquilo que as leis e regras da Constituição defendem, mandada para a secretária do Presidente, e ele terá o poder de vetar ou de aprovar a lei. Se ele, por acaso, tiver o intento de vetar essa lei, a lei volta outra vez para o Congresso e aí, isto é extremamente importante, e aí se o Congresso voltar a aprovar e a ratificar essa lei, e quando ela é aprovada por mais de 2/3 dos representantes na Casa e no Senado, o Presidente perde a possibilidade de poder vetar essa lei. Por isso, o poder legislativo é, sem dúvida, o maior poder que a América detém. É o poder do povo. Por isso é que uma das grandes, como é que eu digo, uma das grandes frases criadas através deste sistema de governo é criado pelo povo e para o povo. O governo americano é criado pelo povo e para o povo. Por isso, o poder legislativo ser o poder com maior, como é que é dizer, poder dentro dos 3 poderes que existem. A seguir vem o segundo poder. O segundo mais importante poder é, sem dúvida, o poder judicial. O poder executivo, quero dizer. O poder executivo está bem descrito no artigo 2 da Constituição Americana, e ele discrimina e faz entender muito bem quais são os deveres e direitos que o Presidente e o Vice-Presidente têm no seu poder executivo. E estes poderes são fáceis e simples de identificar. Ele tem o poder de poder aprovar leis ou vetar essas próprias leis. Ele tem o poder de indicar quais as cabeças, digamos, de ministros que vai precisar para o seu governo. Não são ministros, mas aqui damos outro nome, não é? São aqueles que estarão à frente de cada uma das respectivas áreas da economia, como seja o ambiente, o comércio, a indústria, o desenvolvimento de novas tecnologias, o exército. Cada um desses apontamentos é, de alguma forma, indicado pelo Presidente. O Presidente é que sugere ao resto do governo quais são as pessoas que ele gostaria de ter presentes para ajudarem ele a concluir o governo que ele prometeu trazer aos americanos. Por isso, o Presidente tem o poder de poder eleger quem são as pessoas que vão estar ao seu lado para poder melhor exercer as funções que ele acha essenciais para cumprir a promessa que ele fez aos cidadãos quando
esteve na sua campanha eleitoral. Isto nem sempre acontece, mas esta é realmente a razão porque isso acontece. Para além disso, o presidente, ele é o Commander-in-Chief, ele é o comandante-chefe do exército americano. O exército americano deve honras e deveres única e exclusivamente ao presidente. Eu sei que isto parece um pouco controverso quando se diz que só o poder legislativo, ou seja, o Congresso é que pode declarar a guerra, mas é o presidente que dá a ordem do exército entrar nessa guerra. O presidente tem também o poder executivo. Ele pode, à parte das regras e das leis que são passadas pelo Congresso, ele pode tomar ordens executivas desde que elas não entrem em conflito com a Constituição. Porque se elas entrarem em conflito com a Constituição, o Congresso pode pedir ao sistema judicial que as avalie antes que elas possam entrar em ação. Por isso é que o poder executivo é muito controlado. O poder do presidente não é absoluto, de forma nenhuma. O poder do presidente é controlado e é supervisionado pelas outras áreas de governo, que é o legislativo e o judicial. E agora, para falar no terceiro, que é o poder judicial, que vem no terceiro artigo da Constituição Americana, bem definido as suas obrigações e deveres para com os cidadãos, e sem dúvida o maior e mais importante dever que o Poder Judicial tem é aprovar as leis, decidir se elas estão de acordo com a Constituição Americana ou se elas são inconstitucionais, ou quer dizer que estão em contra as regras e diretivas que a Constituição Americana define. É muito importante compreender isto. Como vocês podem ver, o governo americano é dividido em três áreas bastante bem definidas. Uma é o poder de criar leis, outra é de aprovar leis, o outro é de alguma forma ratificar essas leis se elas estão de acordo com aquilo que é definido pela Constituição, que é aqui na América considerado o documento mais importante alguma vez escrito dentro deste país. Por isso se diz que a Constituição é a lei da terra. The Constitution is the law of the land. Isto é extremamente importante. E esta lei da terra tem como princípio básico defender como é que é dizer, os direitos e liberdades dos cidadãos. Por isso, depois dos 7 artigos que constituem a Constituição, foram escritas as emendas à mesma, não é? E dentro das emendas vem a primeira emenda, que defende o direito de liberdade de expressão. Ela que nos dá o direito a poder dizer o que nós acreditamos ou pensamos, ou de alguma forma se identifica com nós, ao mundo inteiro, sem o medo de represálias por parte de entidades governamentais ou outros organismos. Porque o governo tem o dever de defender esse nosso direito e essa nossa liberdade, de poder expressar quem somos, o que pensamos e o que acreditamos. Para além disso, com essa mesma número de emendas, defende como é que eu digo, a liberdade de todos os americanos poderem ter na sua possessão uma arma. E quando eu falo nisso, eu sei que certamente aí desse lado há uma pergunta: porquê é que os americanos têm tantas armas? O porquê de ser legalmente possível obter qualquer arma nos Estados Unidos? Ok. A revolução entre os Estados Unidos da América e a Inglaterra, que aconteceu durante o século XVII, aconteceu derivado
um determinado número de factores que fizeram os habitantes destas partes do mundo sentirem que estavam a ser usurpados e de alguma forma take advantage, como é que é dizer, o governo de Inglaterra estava a ter demasiadas regras e impostos sobre os americanos e eles não tinham como se defender. Para evitar que isso acontecesse outra vez, quando James Madison escreveu a Constituição e depois quando foi ratificada a mesma e quando foram criadas as emendas à Constituição, compreendeu-se que os americanos deviam ter uma forma de poder criar uma milícia para melhor se poderem defender de um governo autocrático, de um governo monárquico, imperialista, ditatorial, ou de um governo que trouxesse imposições aos cidadãos que não estivessem de acordo com a Constituição. E só aí é que é possível, dentro da lei, usar armas. Algo muito importante que trouxe muita gente para a América foi a liberdade de religião. Uma das emendas muito importantes também é a liberdade de associação, a liberdade de poder expressar livremente as suas fé, de poder expressar e poder adorar os deuses que cada um acha que são os deuses reais deles, não é? E que fundamentam a sua vida e dão razão a ela. Por isso são basicamente as três fundamentais emendas mais importantes da Constituição Americana. Hoje vim aqui trazer este assunto para que as pessoas possam compreender algo extremamente importante. A América não é governada única e exclusivamente pelo Presidente da América, ok? Não é o Presidente da América o único responsável, nem o único no poder para poder tomar decisões sobre seja ele qual for o factor ou a área em que ele enforça ou passa leis. Ele é apenas uma das partes que faz parte daquilo que é considerado o governo americano. Por exemplo, atualmente a Casa dos Representantes é liderada pelos republicanos. Algo que devemos compreender é que a Casa anda sempre a mudar de um lado para o outro. Uma vez é liderada pelos republicanos, outra vez é liderada pelos democratas. A última vez foi liderada pelos democratas, teve à frente dele como Speaker of the House, como é que é dizer, a pessoa representante da casa, uma senhora que eu realmente não gostava muito, porque ela era muito liberal, de alguma forma, e querendo agradar a todos, não agradava a ninguém. Foi Nancy Pelosi. Atualmente temos James McCartney, que é um republicano, derivado a casa, nestas últimas eleições, ter mudado de mão, como eu digo isto. Mudou de mão, quer dizer que o maior número de representantes dentro da casa, da Lower House, a casa baixa dos representantes, a maioria é republicana. Por isso os republicanos elegeram o James McCarthy como o seu representante e é ele que fala em nome da casa, não é? E em nome daquilo que o Lower House, a Casa Baixa, representa e as leis que ela aprovam e os comitês que elas têm controle. Hoje vim aqui com este assunto porque eu penso que é extremamente importante que as pessoas pensem desse lado como é que o governo americano funciona. Isto, como eu disse, não é apenas um governo liderado por um único elemento. Aqui não há nenhum Supreme Leader, não há nenhum líder supremo, não há ninguém que esteja à frente de nada por si próprio. O presidente não tem qualquer autoridade sem os outros áreas de governo aprovarem o que ele tem para fazer.
Por isso, não julgam o presidente tão bem ou tão mal como vocês pensam quando o veem fazer algo de bem ou de mal. Para ele poder executar o que ele executa, ele tem que ter a aprovação das outras duas áreas de governamento. A isto chama-se checks and balances, que é uma forma de poder controlar e de alguma forma manter dentro dos seus limites e poderes cada uma das áreas de governo que governa o país. É importante compreender que o governo americano é um poder representativo, não é um poder presidencial, como muita gente pensa, que é o presidente detém o poder. Não, não é. Quem detém o poder é o povo. Por isso a famosa frase We the people, nós o povo. Nós o povo é a primeira frase da Constituição americana. Nós o povo é quem temos o poder. Nós o povo é quem podemos mudar o curso das políticas e de alguma forma dos caminhos que este país leva. Eu aqui deste lado do mundo, sabendo que estou a falar para um lado completamente à parte do que se passa aqui, sei que não posso vos pedir para poderem ter mais consciência e poderem ter mais conhecimento antes de poderem votarem para algum dos vossos representantes ou para poderem eleger o nosso próximo presidente aqui na América. Mas é importante que vocês tenham consciência disto. Um presidente da América não é unicamente um presidente da América, porque sendo o presidente da América o presidente da maior economia do mundo, atualmente ainda continua a ser, o motor do mundo, apesar da China ser o maior produtor de produtos, não significa que tenha o maior poder. A América continua a ser o maior império da atualidade. Continua a ser o país com maior poder em termos económicos, em termos militares, em termos geoestratégicos, em termos de tecnologia, em termos de avanço da ciência e em todas as outras áreas. A América continua a dominar em praticamente todos estes, em todas estas áreas. É importante compreender que a América não é uma potência mundial unicamente porque é detentora do dólar. O dólar, sem dúvida, ajuda, mas não devemos esquecer todos os benefícios que a América trouxe ao mundo. Sem a América, nunca fomos à Lua. Sem a América, não temos aviões. Sem a América, não temos televisões. Não temos internets, não temos computadores, não temos telemóveis, não temos GPS, porque ainda nos dias de hoje a América continua de uma forma gratuita a permitir a todos os sistemas mundiais que queiram usar o sistema de General Position System gratuitamente. Por isso, muitos apps na internet poder providenciar a vocês um app que possa vos dar a informação do tráfego e de como chegar a qualquer lado de uma forma gratuita, porque a América continua a garantir essa maravilha da tecnologia. Se a América não temos micro-ondas, se a América não temos frigoríficos, se a América estamos muito, muito atrás. Eu sei que aí desse lado muitas vezes muitos de vocês julgam a América pelo mal que a América faz. Sem dúvida, a América, como todos nós, seres humanos, não é perfeita. Há aqui muitas coisas que devem ser lapidadas e que devem ser melhoradas. Isto é uma realidade. Sem dúvida, há aqui muita coisa que não está certa. Há aqui muita coisa que precisa melhorar. Mas a América, sem dúvida,
continua a ser o motor económico do mundo. Sem dúvida, continua a trazer muita inovação e continua a trazer muitas das maravilhas que nós todos beneficiamos. A América não é só o mal da fita. A América também é o bem da fita aqui. Se a América não tínhamos os filmes fantásticos que todos nós gostamos de ver, através dessa imensa e incrível máquina de entretenimento que é Hollywood. Sem a América, hoje não temos rádios praticamente, porque o rádio sim foi sem forma desenvolvido por Hertz e foi Bell quem trouxe os telefones e foi muitos outros inventores através do mundo inteiro que criaram as invenções que foram desenvolvidas na América. Mas não podemos esquecer uma coisa. A América, sem dúvida, foi um facto importante para que todos esses sonhos desses grandes criadores pudessem se tornar possível. Nem todos os grandes génios nasceram na América, mas foi aqui que eles vieram a tornar realidade os seus sonhos. Posso falar de Nikola Tesla, por exemplo. Foi ele que veio trazer o desenvolvimento em grande parte daquilo que nós conhecemos como geradores e outras coisas mais. Não foi Edison, ele foi o criador da lâmpada, foi criado aqui bem perto de onde eu moro, que foi em Edison, onde eu morei há algum tempo. Mas devemos pensar em todos os outros génios que chegaram à América e fizeram a América ir muito mais longe. Temos o exemplo de Albert Einstein, que foi obrigado a fugir da Alemanha, e foi aqui que ele pôs em prática a sua teoria do E = mc², que fez possível hoje termos a exploração de energia nuclear. Eu sei que com as coisas positivas também vêm as negativas, claro, que derivado à exploração dessa área também vieram as bombas nucleares. Mas uma coisa é sem dúvida real. A América tem tornado muitos sonhos realidade. Esta terra incrível onde eu vivo atualmente não é perfeita, sem dúvida. E há muito trabalho a ser feito para que um dia se possa chegar a uma sociedade mais justa e mais equilibrada aqui, onde não exista tanta violência, onde não exista tanto ódio, onde não exista tanta criminalidade, onde não exista tanta coisa que não está certa. Mas não devemos olhar a América só pelo lado negativo. Devemos também agradecer à América por tudo aquilo que ela trouxe ao mundo e que mudou o mundo radicalmente, de uma forma incrível. Tão incrível que sem este país nós estaríamos muito mais atrasados do que conquistamos hoje em nível de desenvolvimento tecnológico. E nem só a nível de desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico vai trazer possibilidades de produzir mais alimentos, de curar mais doenças e criar mais vacinas e evitar muita mais dor, evitar muitas mortes prematuras. Pensem um pouco aí desse lado sobre os benefícios que a América trouxe ao mundo antes de julgarem a América pelas suas falhas. A América não é perfeita, sem dúvida. E eu tenho consciência disso perfeitamente. Mas sei que a América trouxe coisas extraordinárias ao mundo. Coisas que hoje todos nós beneficiamos delas. Como eu já disse, quando apontamos o dedo a alguém, apontamos 3 para nós. Devemos ter consciência disso. E de alguma forma não apenas julgar, mas também agradecer por tudo aquilo que este país tem feito pelo mundo. Hoje fico por aqui, já penso que fui longe demais, porque apenas quis vir falar da Constituição do governo americano, para vocês terem uma ideia melhor como é que este país é constituído a nível de poder, para vocês poderem não julgar tão facilmente o presidente dos Estados Unidos da América como o mal da fita, porque não é ele o único a tomar decisões. É todo um mundo incrível que faz parte do que é o governo federal,
que é composto por 18,2 milhões de pessoas a trabalharem nele, o que é incrível, não é? É um dos governos mais pesados do mundo, sem dúvida. Com 18,2 milhões de pessoas a trabalharem para o governo, é incrível. Dessas pessoas fazem parte 800 mil carteiros. 800 mil carteiros pelo mundo. Uau! Pelo mundo não, pela América. A distribuírem cartas. E a trazerem encomendas de todas as partes do mundo. É incrível, mas é verdade. E o USA Postal Service também faz parte do governo federal. É algo garantido pelo governo da Federação dos Estados Americanos, que é os Estados Unidos da América. Ok, malta. Hoje fico aqui nestas conversas com o mundo. Até o próximo episódio destas nossas conversas. Espero que hoje tenham aprendido algo que vos traga um pouco mais de consciência e sensibilidade sobre o que é e como funciona este país extraordinário que é a América. Até o próximo episódio. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, onde quer que estejam no mundo. Um grande abraço para todos.